Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Avendi e esta é uma aula de matemática. E nesta aula de matemática, nós vamos falar sobre o limite da função logarítmica. Então, já vamos aqui direto para o GeoGebra, onde eu vou fazer o gráfico de uma função logarítmica crescente. Muito bem, então, olha só, vou colocar aqui log de x, tá? Na base 10. Então, está aqui. Bom, se a base é um número maior que um número positivo maior que um, a função cresce. E é isso que a gente vê aqui no gráfico. Então, observe que essa linha azul, ela vai crescendo, ela tem uma concavidade voltada para baixo, isso significa que ela vai crescendo num ritmo menor, ela vai diminuindo a força, o ritmo do crescimento, mas ela vai crescendo até o infinito. Aqui, quando você vê ela crescendo na parte negativa aqui do x, do y, perdão, do eixo vertical, que é o eixo y, parece que ela encosta, mas eu vou fazer o que eu fiz lá no vídeo, explicando a função exponencial. Parece que encosta, mas essa função em azul nunca vai tocar o eixo y. Então, eu vou dar um zoom aqui agora no eixo x, eu vou aumentar a escala do eixo x, olha só. Aqui, ó, o -2. Parecia que encostava, já não encosta. Olha o -3 aqui. Parece que encosta, mas eu vou mover aqui a escala do eixo x. Ó, não tocou o -3. Observe aqui o -4. Eu vou mexer mais uma vez na escala e olha, não toca o -4. Então, à medida que a gente vai dando um zoom, a gente consegue perceber que não encosta. Só que quando eu volto aqui naquela formação original do eixo X, ou seja, de um em um, aqui está, de um em um, olha, um, dois, três, quatro, né? A escala de um em um, aos nossos olhos, parece que a função logarítmica crescente parece que ela toca o eixo Y, mas ela não toca. Então, observe que, para calcular o limite dessa função de log de x na base 10, se x cresce, né, vem para a direita, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, se ele vai ao infinito, essa curva aqui ela vai crescendo, mesmo que ela vai crescendo pouquinho, mas ela vai crescendo. E aí o y vai aumentando, porque quando eu pergunto qual é o limite da função, à medida que x tende a infinito, o que acontece com o y? O y vai crescendo também. Então, se o x tende a infinito, o y vai crescendo devagarinho, mas vai crescendo e vai em direção ao infinito. Então, é por isso que o limite do logaritmo de x na base 10, essa base 10 aqui eu utilizei como exemplo lá no GeoGebra, mas essa base tem que ser um número positivo. A função vai ser crescente. Se o x tende a infinito, então o limite é infinito. Essa base aqui que eu chamei de 10, a gente não usa escrever a base 10 quando o logaritmo é de base 10, não se usa escrever, mas poderia ser um número qualquer aqui nessa base. Positivo maior que 1. Agora, se for positivo menor que 1, por exemplo, aqui, ó, se fosse 1/10, a função já seria decrescente. Mas antes da gente analisar esse caso da função decrescente, vamos continuar com a base 10, só que agora o x tendendo a zero pela direita. Então, observe que o x, não, por definição de logaritmo, o x não pode ser um número negativo. Então, é por isso que a função ela não vem para o segundo nem para o terceiro quadrante. O x não pode ser negativo. Se ela passasse pelo segundo ou pelo terceiro quadrante, isso significa que o x seria negativo. Muito bem. Então, se x tende a zero pela direita, observe que a linha azul, no sentido contrário, né, para a esquerda, ela vem decrescendo e se aproximando do eixo y. Mas como ela nunca vai tocar o eixo y, ela vai descendo sempre, então ela vai descendo até o menos infinito. Ou seja, o resultado aqui é menos infinito. Então, a exponencial crescente, perdão, exponencial não. Eu acabei de gravar um vídeo sobre função exponencial, limite. A função logarítmica crescente, a base tem que ser um número positivo maior que 1. Se tende a mais infinito, o resultado é infinito. Se tende a zero pela direita, que é o caso aqui, ó, se tende a zero pela direita, o resultado é menos infinito.
Agora, se essa função for decrescente, vamos baixar aqui, olha só. Eu coloquei como 1/10. A base, um número positivo menor que 1. 1/10. X tende a zero pela direita, e faltou colocar aqui x tende a infinito. Porque, nesse caso, ou ele tende a infinito, ou ele tende a zero pela direita. Vamos para o GeoGebra para desenhar o gráfico da função. Então, aqui vamos desenhar, olha, log. Aí eu tenho que abrir parênteses para digitar a base primeiro, que é 1/10. Aí vem aqui para o lado, vírgula. E qual é a função? A função é x. Então, nesse caso, é o log de x na base 1/10. Observe que essa linha aqui vermelha, marrom, né? É um vermelho clarinho. Olha só. Parece que tocou o eixo y, mas nunca toca. Aí ela vem decrescendo, faz essa curva e vem decrescendo. A azul é crescente, a vermelha é decrescente. Eu vou ocultar a azul e vamos trabalhar somente com a vermelha. Então, na minha opinião, se você olhar para o gráfico e analisar o gráfico, é a maneira mais fácil de calcular o limite da função logarítmica. Nesse caso, ela é decrescente. Se x tende ao infinito, né, se ele aumenta indefinidamente, a função, essa linha vermelha, ela vem decrescendo, decrescendo, decrescendo. Isso significa que o y vai ficando cada vez menor, 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 menos infinito. Então, se ele tende ao infinito, aqui vai ser menos infinito. Agora, se ele tende a zero pela direita, vamos voltar para o gráfico. Se ele tende a zero pela direita, olha o zero aqui. Se ele vai ficando cada vez mais próximo do zero, a função ela vai se aproximando do eixo y, mas nunca toca o eixo y. Eu vou mexer aqui no eixo x, olha, que parece que tocou o 2, né? A gente vai aumentar, olha só. Ó, não tocou o 2. Deixa eu tirar esse G daqui. Ó, não tocou o 2. Vamos aumentar mais ainda aqui a escala. Olha o 3. Não tocou o 3. E o 4? Parece que toca o 4, né? Vamos lá. Ó, não tocou o 4, não tocou. Aqui, ó, o 5 também, não vai tocar o 5, olha só. Olha lá. Tem a abertura aqui, não toca o 5. Essa curva nunca vai tocar o eixo Y. À medida que a gente vai dando um zoom ali, a gente consegue perceber que não toca. Então, à medida que x tende a menos infinito, perdão, tende a zero pela direita, ela vai se aproximando cada vez mais do zero pelo lado direito, essa função vai ficando o valor cada vez maior. O resultado do y é cada vez maior, ou seja, infinito. Nunca vai tocar o eixo y, então o resultado é infinito. E aqui está, então, com este vídeo. Ficou horroroso esse infinito aqui. Com este vídeo, eu espero ter te ajudado a entender como calcular o limite da função logarítmica crescente e decrescente. Lá no meu canal, do Professor Abend, você vai encontrar este e outros vídeos sobre limites e sobre outros assuntos de matemática também. Espero poder te ajudar. Vai lá no meu canal, passa lá. Muito obrigado. Tchau.